Fingi estar tudo bem, até ele me envergonhar no jantar de família. O que fiz depois chocou todos. Meu nome é Caroline. Tenho 29 anos. Moro em Belo Horizonte há toda a minha vida. E até 6 meses atrás, eu achava que sabia o que era ser feliz em um relacionamento. Trabalhava como analista financeira na Minas Corporate, uma empresa tradicional no centro da cidade. Tinha minha rotina organizada, meus planos de carreira bem definidos. Tudo parecia estar nos trilhos. Foi em janeiro que conheci o Rodrigo. Literalmente esbarrei nele no elevador do meu prédio comercial. Ele estava saindo de uma reunião no escritório de advocacia do 12º andar. Eu voltando do almoço com aquela pressa de sempre. Quando as portas se abriram no térreo, ele segurou a porta para mim com um sorriso que parecia ter saído de uma revista. Desculpa, não me apresentei. Rodrigo Mendes, disse, estendendo a mão com uma confiança que me impressionou. E você deve ser a moça mais bonita deste prédio. Eu ri, meio sem graça, meio lisonjeada. Não estava acostumada com esse tipo de abordagem direta. Na época, achei charmoso. Rodrigo tinha 32 anos. Era advogado bem-sucedido, daqueles que usam terno impecável e relógio caro. Tinha o tipo de presença que fazia as pessoas se virarem quando ele passava. Nosso primeiro encontro foi num restaurante sofisticado no Savassi. Ele pediu o vinho mais caro da carta sem nem consultar o preço. Falou sobre viagens para a Europa como quem comenta o tempo. Me fez sentir especial de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Quando me deixou em casa, beijou minha mão como um cavalheiro dos filmes antigos. Caroline, você é diferente das outras, ele disse, olhando nos meus olhos. Inteligente, elegante, discreta. Exatamente o que eu procurava. Nos primeiros meses, eu flutuava. Rodrigo me apresentou ao círculo dele. Outros advogados, empresários, pessoas que frequentavam os melhores lugares da cidade. Eu me sentia como Cinderela no baile. Ele me levava para jantar em restaurantes que eu só conhecia de nome. Me dava presentes caros, me fazia sentir importante. Mas havia pequenas coisas que, no início, eu interpretei como cuidado. Ele começou a dar opinião sobre minhas roupas. Essa saia não está um pouco curta para o jantar de hoje? Ou, acho que aquele vestido azul ficaria mais elegante. Comentava sobre meus amigos. Sua amiga Júlia é meio escandalosa, não acha? Ou, será que vale a pena você perder tempo com essas meninas do trabalho? Quando questionava alguma decisão dele ou expressava uma opinião diferente, Rodrigo tinha uma forma sutil de me fazer sentir que eu estava sendo exagerada ou irracional. Carol, você está interpretando errado, dizia com aquele sorriso paciente. Eu só estou tentando te ajudar a melhorar. A primeira vez que me senti realmente desconfortável foi durante um jantar com os amigos dele. Estávamos no Tasty Vin, um restaurante elegante na Savassi, e eu tinha acabado de contar uma história sobre um projeto que desenvolvi no trabalho. Estava orgulhosa do resultado, e a mesa parecia interessada. Foi quando o Rodrigo interrompeu. A Carol tem essa mania de complicar as coisas simples, disse, rindo para os outros. Mulher e número, né? É um talento nato para transformar uma planilha em mistério. Todo mundo riu. Eu forcei um sorriso, mas algo gelado desceu pelo meu peito. Não era só o comentário. Era a forma como ele tinha usado minha própria história para me diminuir, como se eu fosse uma criança orgulhosa de um desenho infantil. No caminho para casa, tentei conversar com ele sobre o assunto. Rodrigo, não gostei muito do que você falou no jantar sobre meu trabalho. Ele suspirou, como se fosse um pai cansado lidando com birra de criança. Carol, por favor, era só uma brincadeira. Você vai ficar chateada com uma coisinha dessas? Os caras adoraram você. Mas você me ridicularizou na frente dos seus amigos. Ridicularizei? Ele parou o carro no sinal vermelho e me olhou com uma expressão de incredulidade teatral. Carol, você está sendo paranoica. Eu tenho orgulho da minha namorada. Se eu não tivesse, você acha que eu te levaria para conhecer meus amigos? Naquela noite, deitada na minha cama, fiquei olhando para o teto tentando entender por que me sentia tão estranha. Rodrigo tinha razão? Eu estava exagerando? Talvez fosse mesmo só uma brincadeira. E eu estava sendo sensível demais. Foi o primeiro de muitos episódios que eu engoli em silêncio, sempre com a mesma justificativa. Ele me amava, estava tentando me ajudar, e eu é que estava sendo difícil. Mas no fundo, uma pequena voz começava a sussurrar que algo não estava certo. Uma voz que eu fazia questão de silenciar, porque admitir que ela tinha razão significaria aceitar que o homem por quem eu estava me apaixonando
talvez não fosse quem eu pensava que ele era. E eu ainda não estava pronta para essa verdade. 3 meses depois daquele jantar, eu já tinha desenvolvido uma habilidade que não sabia possuir: a arte de fingir que estava tudo bem. Rodrigo e eu tínhamos nos tornado o casal perfeito do nosso círculo social. Pelo menos era assim que todos viam. A verdade é que eu tinha aprendido a antecipar seus humores, a escolher minhas palavras com cuidado, a sorrir na hora certa. Era como caminhar sobre cacos de vidro descalça, cada passo calculado para não me machucar. Foi numa quinta-feira que recebi uma ligação da minha mãe, Dona Teresa. Carol, filha, faz tempo que você não traz o Rodrigo aqui em casa. Que tal um jantar no domingo? Vou fazer aquela lasanha que vocês gostam. Meu coração deu um salto estranho. A ideia de levar Rodrigo para um ambiente onde eu me sentia segura, onde eu era eu mesma, me deixava inquieta de uma forma que eu não conseguia explicar. Claro, mãe, vou falar com ele. Quando contei para Rodrigo, ele sorriu daquele jeito que eu já conhecia. O sorriso que não chegava aos olhos. Que bom, Carol. Fazia tempo que eu queria conhecer melhor sua família. Vai ser uma oportunidade perfeita. O domingo chegou com aquele clima típico de Belo Horizonte no outono. Minha mãe tinha caprichado na mesa. Minha tia Noêmia tinha vindo especialmente para conhecer o namorado da Carol. E meu pai estava de bom humor, contando piadas antigas. Rodrigo chegou impecável, como sempre. Terno social no domingo, um vinho caro para impressionar, flores para minha mãe. Todos ficaram encantados. Ele tinha esse dom de conquistar as pessoas rapidamente. Durante o jantar, as coisas correram bem no início. Ele elogiou a comida da mãe, riu das piadas do papai, foi atencioso com a tia Noêmia. Eu começava a relaxar, pensando que talvez eu tivesse imaginado todos aqueles momentos desconfortáveis dos últimos meses. Foi quando meu pai perguntou sobre meu trabalho que tudo desmoronou. Carol está indo muito bem na empresa, disse papai com orgulho. Mês passado ela conseguiu economizar quase R$200 mil para a empresa com uma renegociação de contratos. Sempre soube que minha filha tinha cabeça para números. Eu sorri, sentindo aquele calor gostoso do reconhecimento familiar. Por um momento, me senti como a Caroline de antes, competente, valorizada, respeitada. Rodrigo limpou a garganta e sorriu para a mesa. É o seu João. A Carol realmente tem essa fixação por planilhas e calculinhas. Ele riu, e eu senti o sangue gelar nas veias. Às vezes ela fica até tarde da noite conferindo os números. Parece uma contadora obsessiva. Eu sempre falo para ela: Carol, relaxa, não é a NASA. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe parou com o garfo no ar. Minha tia Noêmia arqueou uma sobrancelha de um jeito que eu conhecia bem. Era o olhar que ela reservava para pessoas que não gostava. Meu pai baixou os olhos para o prato. Mas é o trabalho dela, rapaz, disse papai, a voz mais séria. E, pelo visto, um trabalho muito bem feito. Rodrigo deu de ombros, ainda sorrindo. Claro, claro. Eu só acho engraçado como as mulheres levam essas coisas a sério demais, sabe? A Carol às vezes fica estressada com coisas que poderiam ser simples. Tia Noêmia colocou o copo de vinho na mesa com mais força do que necessário. Interessante, ela disse, olhando diretamente para Rodrigo. Na minha época, os homens admiravam mulheres inteligentes e trabalhadoras. Quando foi que isso saiu de moda? A tensão na mesa era palpável. Eu me sentia encolher na cadeira, querendo desaparecer. Rodrigo riu, mas era uma risada forçada. E Dona Noêmia? A senhora entendeu errado. Eu tenho muito orgulho da Carol. Só acho que ela se cobra demais. É proteção masculina, sabe? Proteção, repetiu minha tia, com um tom que não deixava dúvida sobre o que pensava dessa explicação. O resto do jantar transcorreu em um clima constrangedor. Eu fingia comer, mas cada garfada parecia papel na minha boca. Rodrigo tentava retomar o clima descontraído, mas algo havia se quebrado irreversivelmente. No caminho para casa, ele estava visivelmente irritado. Sua família é meio intensa, não acha? Disse, dirigindo mais rápido que o normal. Eles são protetivos, respondi, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Protetivos? Ele riu, mas sem humor. Sua tia foi quase grosseira comigo. E seu pai? Achei que ele fosse mais receptivo. Parei na porta do meu apartamento, as chaves tremendo na minha mão. Rodrigo, por que você falou daquele jeito sobre meu trabalho? Ele suspirou.
daquele jeito cansado que eu já conhecia. Carol, pelo amor de Deus. Eu estava sendo carinhoso, mostrando que conheço você intimamente. Se sua família interpretou errado, o problema não é meu. Subi para meu apartamento com o coração apertado. Fiquei na varanda olhando as luzes de Belo Horizonte, tentando entender por que me sentia tão perdida. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da tia Noêmia. Filha, esse rapaz tem algum problema com mulher inteligente. Fica esperta. Li a mensagem 3 vezes antes de apagar. Mas as palavras ficaram gravadas na minha mente, ecoando junto com a imagem do desconforto na mesa do jantar. Pela primeira vez, comecei a me perguntar seriamente quem era realmente o homem por quem eu estava me apaixonando. As 2 semanas seguintes ao jantar foram uma montanha-russa emocional. Rodrigo tinha voltado ao modo namorado perfeito, flores no meu trabalho, mensagens carinhosas, convites para lugares especiais. Era como se ele soubesse exatamente quando apertar o botão de reset da nossa relação. Carol, amor, sei que o jantar na sua casa ficou meio estranho, disse ele numa terça-feira, enquanto jantávamos no Vila Bela, um dos restaurantes mais caros de Belo Horizonte. Acho que sua família ficou com ciúmes de me ver tão próximo de você. É natural, né? Mas quero que saiba que você é a mulher da minha vida. Ele segurou minha mão por cima da mesa, e por um momento, eu quase acreditei que tinha imaginado toda a atenção. Quase. Mas algo tinha mudado dentro de mim depois daquele domingo. As palavras da tia Noêmia ecoavam constantemente na minha cabeça, e eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Como na sexta-feira seguinte, quando fomos ao aniversário da Mariana, colega de trabalho dele. Durante a festa, Rodrigo estava em seu elemento, o centro das atenções, contando histórias engraçadas, fazendo todo mundo rir. Era impossível não se sentir atraída por aquela energia. Foi quando ouvi meu nome sendo mencionado na conversa entre ele e 2 colegas advogados, próximo ao bar. Eu estava voltando do banheiro e parei instintivamente ao ouvir minha voz sendo citada. E a Carol é uma menina ótima, Rodrigo estava dizendo, a voz carregada daquela condescendência que eu já conhecia bem. Meio certinha demais, sabe? Dessas que drama por qualquer coisa, mas no fundo tem bom coração. Como assim drama? Perguntou um dos homens, rindo. Ah, cara, semana passada ela ficou chateada porque eu fiz uma brincadeirinha sobre o trabalho dela na frente da família. Coisa de mulher, né? Sempre interpretam tudo errado. Ele tomou um gole da cerveja. O negócio é ter paciência. Mulher sensível precisa de mão firme, mas com jeitinho. Os outros riram, e eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava ele, relatando nossa intimidade para estranhos, me pintando como uma pessoa instável e dramática. Pior, fazendo isso com um sorriso no rosto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Voltei para junto dele fingindo que não tinha ouvido nada, mas meu mundo interno estava em colapso. Durante o resto da festa, observei Rodrigo com olhos diferentes. Notei como ele sempre direcionava as conversas para si mesmo, como interrompia as pessoas quando não eram o centro das atenções, como seu charme era calculado e performático. Na segunda-feira seguinte, estava almoçando com Júlia, minha melhor amiga desde a faculdade, quando ela deixou escapar algo que mudaria tudo. Carol, posso te fazer uma pergunta meio indiscreta? Júlia mexia no prato, claramente desconfortável. Claro, pode falar. Você tá bem? Digo, com o Rodrigo? Meu coração acelerou. Por que você pergunta isso? Júlia suspirou fundo. Semana passada eu encontrei com a Amanda. Você lembra dela? Trabalha no escritório do Rodrigo. E ela meio que soltou algumas coisas. Que tipo de coisas? Ela disse que ele vive comentando sobre vocês lá no trabalho. Que você é meio controladinha. Que ele tem que ter paciência com suas neuras. Júlia parou, vendo minha expressão. Carol, desculpa. Eu não queria te chatear, mas achei que você deveria saber. O restaurante pareceu girar ao meu redor. Rodrigo não estava apenas me diminuindo em privado ou em situações sociais eventuais. Ele estava sistematicamente destruindo minha reputação no ambiente profissional dele. Tem mais, Júlia continuou, a voz baixa. Amanda disse que ele contou que você é daquelas namoradas que criam caso por tudo, que ele tem que dosar e as informações para você não surtar. Senti lágrimas queimando meus olhos, mas uma raiva fria também estava crescendo no meu peito. Durante meses, eu tinha acreditado que os problemas eram meus,
que eu era sensível demais, dramática demais, ciumenta demais. Mas Rodrigo estava conscientemente criando uma narrativa sobre mim, uma narrativa que me tornava a vilã da nossa história. Naquela noite, liguei para ele. Rodrigo, precisamos conversar. Claro, amor. Que foi? Você tá com uma voz estranha. Respirei fundo. Por que você fica falando da nossa vida privada no seu trabalho? Silêncio do outro lado da linha. Carol, do que você tá falando? Você sabe do que estou falando. Amanda contou para a Júlia. Outro silêncio. Mais longo. Quando ele finalmente falou, sua voz havia mudado completamente. Carol, você está me vigiando agora? Mandando suas amigas me investigarem? Rodrigo, isso não é sobre investigação. É sobre você me expor, me ridicularizar para seus colegas. Ridicularizar? A voz dele subiu de tom. Carol, eu desabafo com meus amigos sobre nosso relacionamento. É normal. Se você não consegue lidar com isso, talvez o problema seja seu mesmo. O problema é meu. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. O problema é meu quando você me pinta como uma maluca para todo mundo que conhece. Carol, você está tendo um ataque de paranoia. Isso não é saudável. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez em meses, não era de medo ou insegurança. Era de uma raiva pura e cristalina. Sentada na minha sala, olhando para a cidade lá embaixo, uma certeza tomou conta de mim. Eu não era o problema. Nunca tinha sido. E era hora de mostrar a todos, incluindo Rodrigo, quem eu realmente era. A Caroline que eles conheceram estava prestes a desaparecer para sempre. Passei 3 dias sem atender às ligações do Rodrigo. 3 dias em que minha mente trabalhou com uma clareza que eu não sentia há meses. Era como se uma névoa densa tivesse finalmente se dissipado, e eu conseguia ver toda a extensão do terreno que havia perdido de vista. No escritório, mergulhei no trabalho com uma intensidade renovada. Números, planilhas, análises, tudo aquilo que Rodrigo havia me ensinado a ver como obsessão, agora me dava uma sensação de poder. Eu era boa no que fazia, sempre tinha sido, e ele tinha tentado me fazer esquecer disso. Foi na quarta-feira que ele apareceu na porta da minha empresa. Carol, por favor, você não pode fugir de mim assim. Ele estava com aquele sorriso contrito que eu conhecia bem, segurando um buquê de rosas brancas. Minhas favoritas. Eu trouxe suas flores preferidas. Podemos conversar? Por um momento, o velho reflexo quase funcionou. Quase senti aquela vontade familiar de ceder, de evitar o conflito, de voltar para a zona de conforto da nossa dinâmica conhecida. Mas então me lembrei das palavras que ele havia dito sobre mim para os colegas, da forma como havia sistematicamente me diminuído. Não aqui, Rodrigo. Não no meu trabalho. Então onde? Você não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi algo que nunca tinha notado antes. Por trás do charme e da segurança, havia uma espécie de desespero. Rodrigo precisava me ter sob controle. Minha independência o ameaçava de uma forma que ele não conseguia disfarçar completamente. Domingo, disse finalmente. Vamos jantar na casa dos meus pais novamente. Se você realmente quer conversar, vamos fazer isso direito. Seu rosto se iluminou, claramente aliviado. Ele interpretou minha proposta como uma rendição, uma volta ao normal. Mal sabia ele que eu tinha outros planos. Naquela noite, liguei para minha mãe. Mãe, posso pedir um favor um pouco inusitado? Claro, filha. Que foi? Respirei fundo. Quero trazer o Rodrigo para jantar no domingo novamente. Mas dessa vez, gostaria que você chamasse mais gente. A tia Noêmia, o tio Carlos, os primos e, se possível, a mãe dele também. Houve uma pausa do outro lado da linha. Aunt Carol, você quer me contar o que está acontecendo? Nos próximos 20 minutos, contei tudo para minha mãe. Cada humilhação, cada comentário sarcástico, cada vez que ele havia me feito questionar minha própria sanidade. Quando terminei, o silêncio do outro lado era carregado de uma raiva maternal que eu podia sentir mesmo através do telefone. Esse moleque vai ver quem é a família Oliveira, disse ela, a voz firme. Conte comigo, filha. Vamos dar a ele exatamente o que ele merece. No sábado, encontrei Júlia para um café e um desabafo final. Você tem certeza disso, Carol? Ela perguntou, mexendo o açúcar absurdamente devagar. Não seria mais simples só terminar com ele? Júlia, durante meses ele me fez acreditar que eu estava louca. Ele destruiu minha autoestima.
Me isolou dos meus amigos. Falou mal de mim para todo mundo que conhece. Minha voz estava firme, determinada. Se eu simplesmente sumir, ele vai contar para todo mundo que eu surte e termino relacionamentos por nada. Vai criar uma nova narrativa onde ele é a vítima. E o que você vai fazer exatamente? Sorri, sentindo uma liberdade estranha. Vou contar a verdade, na frente de todos. Vou deixar que ele se exponha do jeito que sempre fez comigo. Durante todo o sábado, preparei mentalmente o que iria dizer. Não seria um discurso de ódio nem uma sessão de lavagem de roupa suja. Seria algo muito mais poderoso. A verdade simples e direta sobre como ele havia me tratado. Escrevi uma carta, não para enviá-la, mas para organizar meus pensamentos. Cada parágrafo documentava um padrão de comportamento. Cada frase descrevia um momento em que minha voz havia sido silenciada. Quando terminei, me senti mais leve do que havia me sentido em meses. No domingo de manhã, minha mãe me ligou, e a mãe dele confirmou presença. Disse, com uma satisfação evidente na voz. Dona Lúcia ficou muito animada com o convite. Disse que já estava curiosa para conhecer melhor a família da Nora. Nora. A palavra me deu um frio na barriga, mas não de medo, de antecipação. Rodrigo havia criado expectativas. Havia vendido uma imagem de relacionamento perfeito para a própria família. Em algumas horas, essa imagem seria despedaçada. Enquanto me arrumava para o jantar, olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais a Caroline insegura e submissa dos últimos meses. Era alguém que eu havia perdido de vista, mas que nunca havia realmente desaparecido. Peguei a carta que havia escrito. Dobrei cuidadosamente e coloquei na bolsa. Não sabia se teria coragem de lê-la na hora, mas ter ela ali me dava força. Quando cheguei na casa dos meus pais, Rodrigo já estava lá, conversando animadamente com meu pai sobre futebol. Ele me cumprimentou com um beijo no rosto e aquele sorriso radiante que eu conhecia tão bem. Que bom que você veio, amor. Estava ansioso para conversarmos. Olhei ao redor da sala. Minha família estava toda ali. Tia Noêmia com seu olhar perspicaz. Meu pai tentando ser cordial. Minha mãe ocupada na cozinha, mas claramente atenta a cada palavra. E no sofá, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, que só podia ser Dona Lúcia, a mãe de Rodrigo. Rodrigo, disse, minha voz soando estranhamente calma até para mim mesma. Também estou ansiosa. Acho que chegou a hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Ele sorriu, sem perceber que o jogo havia mudado completamente, e que desta vez, eu é que controlava as regras. O jantar começou como uma sinfonia bem ensaiada. Minha mãe havia caprichado na mesa. Toalha bordada, louça boa, velas acesas. Rodrigo estava em seu elemento, conquistando Dona Lúcia com histórias sobre a carreira, elogiando a comida, sendo o genro perfeito que sabia ser quando convinha. A Carol não me contou que você cozinhava tão bem, Dona Teresa, disse ele, cortando a lasanha com gestos elegantes. Ela deve ter puxado essa habilidade de você. Minha mãe sorriu educadamente, mas eu conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ela usava com vendedores insistentes na porta de casa. Na verdade, o Rodrigo é que não sabe, disse a tia Noêmia, sem tirar os olhos do prato. A Carol sempre foi uma excelente cozinheira. Lembro de quando ela tinha 15 anos e já fazia o jantar para a família toda quando a Teresa trabalhava até tarde. Rodrigo riu. A Carol tem essas fases domésticas dela. Às vezes ela surta e quer cozinhar para o mês inteiro num domingo só. Dona Lúcia arqueou as sobrancelhas. Surta? Foi aí que senti o momento chegando, como uma onda que se forma no horizonte e cresce até se tornar inevitável. Rodrigo, disse, minha voz cortando através das conversas paralelas. Você poderia explicar para sua mãe o que quer dizer com surtar? Ele me olhou, um flash de irritação passando por seus olhos antes de voltar ao sorriso. Carol. Você sabe que é só uma expressão carinhosa. Você tem essas manias perfeccionistas. É parte do seu charme. Perfeccionista. Repeti, saboreando a palavra. É assim que você me descreve para seus amigos no escritório também? O silêncio que se seguiu foi diferente do daquela primeira vez. Este tinha peso, expectativa. Todos na mesa podiam sentir que algo estava acontecendo. Carol, não sei onde você quer chegar com isso. Rodrigo tentou rir, mas o som saiu forçado. Levantei-me da cadeira e peguei a carta da bolsa. Minhas mãos não tremiam. Era estranho como me sentia calma. Como se finalmente estivesse no lugar certo fazendo a coisa certa. Dona Lúcia, disse, olhando diretamente para a mãe dele.
Ou a senhora criou seu filho para acreditar que amar uma mulher significa silenciá-la? Caroline, o que você está fazendo? A voz de Rodrigo havia perdido toda a suavidade. Estou fazendo o que deveria ter feito há meses. Estou falando. Desdobrei a carta. Durante 6 meses, Rodrigo me convenceu de que eu era sensível demais, dramática demais, controladora demais, que minha inteligência era obsessão, que meu trabalho era mania, que minha personalidade era um problema a ser gerenciado. Carol, pare com isso, ele disse, tentando se levantar. Sente-se. Minha voz saiu com uma autoridade que surpreendeu até a mim mesma. Pela primeira vez em meses, você vai me ouvir até o final. Dona Lúcia estava pálida. Minha família observava em silêncio, mas eu sentia o apoio deles como uma força física ao meu redor. Ele contou para os colegas de trabalho que eu sou uma namorada problemática, que ele precisa ter paciência com minhas neuras. Minha voz estava firme, cada palavra saindo clara. Ele me humilhava em público e depois me fazia acreditar que eu estava imaginando coisas. Me isolou dos meus amigos, criticou minha família, me fez questionar minha própria sanidade. Isso é mentira! Rodrigo explodiu. Finalmente! Você está tendo um surto, Carol. Todo mundo pode ver isso. E foi aí que ele se entregou completamente. Tia Noêmia se levantou devagar. Meu jovem, você acabou de provar cada palavra que minha sobrinha disse. Dona Lúcia cobriu o rosto com as mãos. Rodrigo, que vergonha! Que vergonha! Mãe, você vai acreditar numa mulher histérica? Rodrigo! A voz de Dona Lúcia cortou o ar como um chicote. Você está se ouvindo? É assim que você fala da mulher que diz amar? Viu o momento exato em que ele percebeu que havia perdido o controle da situação. Seu rosto passou por uma transformação assustadora, da arrogância para o desespero, da manipulação para a raiva pura. Carol, você vai se arrepender disso, disse, a voz baixa e ameaçadora. Ninguém vai querer uma mulher que expõe a vida privada assim. Você vai ficar sozinha. Sorri. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Rodrigo, você ainda não entendeu. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar com alguém que me faz sentir sozinha mesmo estando acompanhada. Levantei-me e olhei para todos na mesa. Nosso relacionamento terminou. Agora todo mundo sabe por quê. Rodrigo saiu batendo a porta. Dona Lúcia ficou mais alguns minutos, pedindo desculpas em nome do filho, prometendo que ia ter uma conversa séria com ele. Quando finalmente ficamos só em família, tia Noêmia veio me abraçar. Filha, você acabou de dar uma aula de dignidade. Minha mãe segurou minha mão. Estou orgulhosa de você, da mulher que você sempre foi e que nunca deixou de ser. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Não porque os problemas haviam acabado, mas porque eu havia reencontrado minha própria voz. E agora eu sabia que ninguém, nunca mais, conseguiria silenciá-la. A Caroline, que se calava para evitar conflitos, havia morrido naquele jantar. Em seu lugar, nascia uma mulher que sabia exatamente quem era e quanto valia. E isso não tinha preço. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.